Bom, pessoal, estou de volta, canal Brasil Notícias, eu sou Rigoli Fagundes, trazendo a informação até você. Pessoal, é o seguinte, vocês estão ligados aí que o Bolsonaro, ele está querendo facilitar, né, o acesso às armas para o cidadão brasileiro poder se defender aí da criminalidade. Já se juntou aí uns especialistas e aí foram até os juristas lá e pediram para os caras avaliar esse negócio aí. E segundo a matéria que eu vou trazer para vocês, o STF poderá barrar o decreto de Bolsonaro, beleza? Agora, gente, nesse vídeo nós vamos ter uma coisa interessante. Nós teremos duas matérias. E nessas duas matérias vocês vão ver que o criminoso sempre é beneficiado e o brasileiro, o cidadão honesto, fica à mercê do crime sempre, inclusive com as ações do STF, que deveriam nos proteger ou nos garantir a segurança, pelo contrário. Duas matérias para vocês. Eu vou trazer aqui a matéria em que embasa a questão do STF derrubar o decreto do Bolsonaro, caso ele venha fazê-lo, para a posse da arma. E tem um outro decreto, gente, de uma autorização de porte de armas que vocês vão ficar de queixo caído. Um magistrado autorizando um traficante a ter porte de armas, ou seja, a usar arma. Um magistrado autorizando. Pois é um contraste muito grande, né? O cidadão brasileiro não pode usar arma. Traficante pode. Mas vamos à matéria, vocês vão entender. Vamos começar falando primeiro do STF. Olha só. STF poderá barrar decreto de Bolsonaro sobre posse de armas no país. Vamos à matéria. Eu vou procurar nem comentar aqui, só para a gente andar ligeiro. O STF, Supremo Tribunal Federal, poderá barrar o decreto de Jair Bolsonaro sobre a posse de armas no país, caso ele altere o Estatuto do Desarmamento. Deixa eu ver aqui. A conclusão é de técnicos jurídicos de gabinete da Corte que, a pedido de magistrados, se debruçaram sobre as normas legislativas depois que Bolsonaro anunciou pelo Twitter que tornará o registro de arma definitivo por meio de um decreto. Olha só, aí a questão do prazo. A medida seria ilegal, já que um decreto não pode alterar uma lei, e a do desarmamento, é claro. Em seu artigo 5º, ela diz que os requisitos para manter uma arma em casa devem ser comprovados periodicamente. Vamos lá. O decreto de Bolsonaro, portanto, poderia até alterar o prazo previsto para a comprovação e a renovação do registro da arma, mas não torna definitivo, como ele anunciou. Vamos continuando. Michel Temer, por exemplo, aumentou a periodicidade para a renovação do registro de 3 anos para 5 anos. Fez isso por meio de decreto, mas não alterou a lei. Continuando, uma outra mudança que Bolsonaro poderá fazer por decreto, segundo o estudo, é eliminar a previsão de que cabe à Polícia Federal comprovar a necessidade real antes de autorizar a posse de arma a um cidadão. Continuando. Desta forma, bastaria a declaração da pessoa que precisa ter uma arma para que a posse seja autorizada, sem o crivo da Polícia Federal. Bom, tá aqui, gente. Ou seja, vamos praticamente ficar no que está. As coisas que Bolsonaro pode fazer não vai facilitar o acesso à arma para o cidadão brasileiro, correto? Agora, deixa eu ver aqui que nós vamos para uma outra matéria aqui. Tem ali, deixa eu achar ela aqui, onde é que eu escondi ela. Essa daqui. Olha só isso aqui agora, ó. Você viu que para o cidadão brasileiro possuir uma arma é difícil. O STF pode barrar o decreto do Bolsonaro, caso eles resolvam. O que Bolsonaro pode fazer via decreto, segundo os especialistas, é pouquíssima coisa. Quase nem ajuda muito o brasileiro a ter a sua arma de defesa. Agora vamos a esta matéria aqui que é de 2016, gente. Olha só. Vamos lá. Olha o título. Traficante de drogas é absolvido por portar armas para se defender dos concorrentes. Olha só o absurdo. Traficante
O cara que vende drogas, que vicia o filho de muita gente, que leva os filhos a roubar os pais para poder manter o vício, que levam muitas crianças ao mundo das drogas, que acaba com família, destrói famílias, né? O cara que promove tudo isso é absolvido por portar arma e ainda tem o direito de usar a arma, porque no seu trabalho é perigoso. Vamos lá, olha só. Se um advogado ou qualquer outra pessoa portar uma arma para sua defesa pessoal, responderá por porte ilegal de arma. No entanto, a terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, guarde isso, em julgamento da apelação criminal, o traficante de drogas ilícitas foi absolvido em sua apelação, sob a tese de que a arma era utilizada para proteção pessoal em razão do comércio de entorpecentes. Não, gente, é absurdo isso. Eu vou pegar o link dessa matéria aqui, vou deixar na descrição do vídeo, que é para você não dizer assim, ele tá mentindo, ele tá inventando. Não, eu vou colocar essa descrição aqui, dessa absolvição aqui do cara, eu vou deixar no link da descrição aí para vocês verem. O absurdo que é, um cidadão de bem não pode ter uma arma, mas um traficante, para se defender de outro traficante, pode. Mas o brasileiro, para se defender do traficante, não pode. É incrível. Continua aqui mais um pouquinho. Cadê? Sob a tese de que a arma era utilizada para proteção pessoal em razão do comércio de entorpecente praticado e ao aguarnecimento da atividade ilícita. Ou seja, o juiz ainda estava dizendo o seguinte, que o cara tinha que possuir a arma por causa que ele era traficante e até pela questão da necessidade ao transportar a droga, né? Ele precisava estar armado para proteger o seu bem. É mole isso. Em outras palavras, pode-se dizer que o bandido tem direito a portar uma arma para sua defesa contra os outros bandidos de outras facções, pois necessita, pela atividade de risco que pratica, é no mínimo inusitado, para não dizer estranho, que o Poder Judiciário considere lógica a absolvição por atipicidade ou crime de porte ilegal de arma, quando for cometido em defesa do criminoso, para se defender dos demais criminosos. Pergunta-se, como fica a defesa do cidadão de bem, que não tem direito a porte de armas para se defender dos criminosos que o Estado não consegue colocar na cadeia? Bom, gente, aqui eu vou colocar aqui, tem a sentença aqui do cara. Né? Tem parte da sentença aqui, parte do que foi dito, do que foi falado, da argumentação do juiz. Eu vou colocar na descrição essa matéria porque não dá pra gente deixar passar em branco, não. De um lado você vê o STF, a Corte Máxima, e outros políticos e a esquerda querendo nos desarmar, deixar à mercê do crime. E do outro lado você vê a própria justiça permitindo que um criminoso continue portando uma arma mediante a lei. É incrível isso. É só no nosso Brasil que essas coisas acontecem. Criminosos armados, cidadãos de bens à mercê, reféns, presos dentro das suas casas. As casas dos brasileiros estão praticamente virando uma cadeia, porque a maioria das casas tem grades nas janelas. O cara com medo de ser assaltado. Correntes nos portões, nas portas, barras de ferro. A gente está vivendo um tempo que é assim. Por quê? Porque você não pode ter uma arma para se defender. O bandido ele pode andar armado agora. O juiz deu ao bandido e ainda alegou que o tráfico de droga é a profissão exercida por ele e essa profissão ela tem um teor de risco e ele precisa se proteger. Gente, e quando um traficante desse mata um cidadão de bem que não tem arma? É o quê? O cara é condecorado? É a inversão de valores do nosso país. É uma justiça que solta bandido, que dá habeas corpus para bandido. É uma justiça que tenta soltar um dos maiores criminosos do mundo aí, né? Do Brasil, no caso, aqui o Lulinha, né? E solta tantos outros. E eu me pergunto, aonde fica o cidadão brasileiro nessa história toda? Não temos direito à justiça, não temos direito à defesa, não temos direito a nada. Aonde é que nós entramos nessa história?
Canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você, eu sou Rodrigo Fagundes. Confere o link aí na descrição da matéria do bandido. Depois vocês comentam. Um abraço.